Agora a pergunta é para você. Sim, para você que mora ou trabalha em condomínio. Esse local tem estrutura contra incêndios? Tragédias já registradas no Brasil, como o incêndio na Boate Kiss, demonstraram a importância dessas regras básicas e é dever dos responsáveis pelos edifícios regularizarem qualquer situação que não esteja dentro das normas de segurança. Além disso, também é dever dos moradores ficarem de olho e colaborar na fiscalização diária desses detalhes. Bom, para falar sobre esse importantíssimo assunto, recebemos aqui no nosso estúdio a Renata Dalmolin, que é engenheira civil, especialista no assunto. Vamos conversar com a Renata. Renata, bom dia, tudo bem com você, Renata? Bom dia, tudo bem? E você, Paraguai? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vinda aqui Obrigada. no nosso programa, tá? Renata, é o seguinte, de uma forma geral, a maioria dos prédios em Cascavel segue ou não todas essas normas, essas regras de segurança? Sim e não. Em Cascavel a gente tem bastante prédios antigos, então eles até seguem uma normativa mais antiga. No entanto, a maioria não faz manutenção e não passa pelas atualizações, para que essa segurança continue ativa até hoje. A gente tem essa segurança no dia a dia. Que regras são essas, Renata? Cuidados com extintores, manutenção de hidrantes, manutenção de sinalização, cuidados com escada, central de gás. Então, todo o sistema preventivo, ele precisa de manutenção anualmente. Então, eu posso ter um extintor lá, ok, ele está lá, mas se ele não estiver passando por manutenção anualmente, a gente não tem essa proteção dentro da edificação. Quer dizer, para uma edificação ser liberada, eu imagino que ela precisa passar por uma fiscalização ali dos órgãos competentes, né? Correto. Se elas estão funcionando, se existem moradias, né, abertas, é porque eles têm todos os equipamentos e tal. Agora, ter é uma coisa, obedecer a regra é outra. Exatamente. A gente compara muito a prevenção contra incêndio em edifícios com o sistema de um carro. Então, por exemplo, você compra um carro, você acredita que o airbag dele vai funcionar em caso de acidente. Exatamente. Então, quando você compra um edifício, é a mesma teoria. Você compra tendo a certeza de que em caso de incêndio, aquele sistema vai funcionar. Olha só, vale reforçar, né, Renato, qual a importância dessas normas em um momento de emergência? Porque um sinistro, ele não avisa, ó, quinta-feira, vai ter um sinistro na rua tal, no condomínio tal. Como é que lida com isso? Por isso que o sistema precisa estar sempre em manutenção. Porque em caso de incêndio, todo o pessoal que está no prédio, eu acho interessante citar que os edifícios residenciais, eu sempre tenho pessoas que normalmente estão lá dormindo. Então, são pessoas leigas no assunto e normalmente elas vão para casa para dormir. Então, é uma pessoa que ela está desligada, ela não está em um momento de atenção o tempo todo, como você está no seu trabalho, por exemplo. Então, quais regras a gente precisa cuidar? Fazer as manutenções, manter as portas de escadas fechadas, ter em mente qual que é o número do corpo de bombeiros, ter a minha brigada de incêndio sempre treinada. Então, são esses pontos que a gente precisa cuidar para que em caso de incêndio eu realmente consiga fazer pelo menos a evacuação e salvar vidas. Para os moradores ou empresários que convivem diariamente nesses locais, quais as dicas no que é preciso prestar atenção? Não negligenciar os pequenos riscos, Parangular. Então, o meu extintor está ali no corredor, eu vou colocar uma planta na frente para esconder. Não, a gente precisa dele. Por mais que ele não seja bonito, por mais que eu acho que eu nunca vou utilizar, se eu precisar e tiver uma planta, 2 minutos é tempo demais para um incêndio. O mesmo acontece com um elevador de emergência. O elevador de emergência ele precisa ter uma placa avisando que não pode ser utilizado em caso de incêndio. Se não tem, é extinto, né? A galera acha que vai ser mais rápido e entra naquele elevador e ele acaba se tornando uma grande chaminé. E aí a gente pode estender para vários pontos. Central de gás, então gás é extremamente perigoso dentro de edifícios residenciais. As escadas, é muito comum. A gente tem as escadas e tem aquelas portas de ferro pesada. Sim. Então é comum galera colocar alguma coisa para segurar a porta, colocar um calçapé, alguma coisa que vai deixar a porta aberta. Mas aquela porta, ela serve justamente para evitar que a fumaça entre naquela escada e que, como você não pode utilizar o elevador, você consiga fugir pela escada de maneira segura. Então, são alguns cuidados muito básicos, mas que precisam de atenção. E olha só, básicos precisam de atenção e você precisa constantemente estar realizando um treinamento. Prédios que não seguem essas normas podem sofrer algum tipo de penalidade? Como é que funciona isso? Podem sofrer penalidade e podem, inclusive, ser multados. De novo, a gente compara muito com o sistema de carro.
Então, quando você compra um carro, você vai no Detran e você leva esse carro para fazer uma vistoria e aí você ganha a sua documentação. Depois disso, todos os anos você paga o IPVA e anda normal. Se você estiver andando com o seu carro com o pneu murcho, sem luz, sem retrovisor, você vai ser multado se você passar por uma blitz. Bombeiro segue a mesma lógica. O primeiro ano que sua edificação está sendo regularizada, ele vai no local, ele vai inspecionar tudo, vai te dar a documentação. Os outros anos é seu dever. Se você vai só pagar, pegar a documentação e não vai fazer nada, tudo bem. Mas você está apto, né, a passar por fiscalizações que podem sim te gerar multa, te gerar maiores dores de cabeça. Interessante isso, hein? Bom, nós queremos te agradecer aqui pela sua participação, sempre muito importante quando a gente está conectado num assunto desse, chamando a responsabilidade de todos, porque ninguém está livre de uma tragédia, de um acontecimento, e se isso um dia for acontecer, que você não seja pego de surpresa, não é verdade? É isso, muito obrigada. Muito importante vocês trazerem esse tema à tona, porque precisa ser olhado, precisa ser cuidado da prevenção contra incêndio. Muito bem, e continuemos atentos, né? Por Um favor. abraço, muito obrigado, boa Obrigada. semana para você. Igualmente. Valeu!